dia, boa tarde, boa noite. Esse daqui é um vídeo solicitado pelo professor Mário Tiritani de História sobre a Revolução Francesa. Eu, Renato Ramos Barbosa, aluno do 8º ano B do período vespertino, venho aqui comentar sobre este assunto tão importante para a humanidade, que é a Revolução Francesa. Este comentário que eu estou fazendo agora foi um resumo que eu li do livro do estudante, das páginas 715 a 717, editora DCL, que quer dizer Difusão Cultural do Livro. Agora iremos iniciar o assunto sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa se iniciou por causa da insatisfação popular que aliou-se com os interesses da burguesia em implantar no país as ideias do iluminismo como forma de combater os privilégios da aristocracia francesa. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista, ou seja, ela era governada inteiramente por um rei que tinha total poder sobre o país ou a nação. E durante este século, a França era governada pelo rei Luís XVI, neto de Luís XIV, que foi um dos maiores reis da França, se não foi o maior. E também a composição social da França durante este rei era a seguinte: tinha 3 estados. Entre esses, o primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o restante da população. E lembrando que este restante da população era cerca de 97% da população francesa na época. E este restante da população eram geralmente camponeses e burgueses. Entretanto, não poderia ocorrer nenhum movimento entre esses estados. Vamos supor que um nobre ele acabasse decaindo o seu poder, que não aconteceria tão facilmente assim. Ele caísse para um primeiro estado, não era permitido. E vamos supor também que uma pessoa do terceiro estado, um camponês, ele quisesse ascender para o segundo estado, não podia, por causa da não movimentação entre esses estados, que foi imposta pelo rei Luís XVI. Agora vamos realmente iniciar a Revolução Francesa e suas causas e as suas consequências. No terceiro estado, a desigualdade social é a primeira causa da Revolução. A crise econômica francesa era motivada pelos elevados gastos do país. Esses gastos foram agravados pelo envolvimento do país em conflitos no exterior. A existência de privilégios de classe no país também contribuía para a crise. Também fazendo um assunto também sobre o que eu acabei de dizer, no caso, o que agravou bastante também foi o alto índice de impostos cobrados pelo rei e pela nobreza. A nobreza basicamente nem ligava se o país estava, vamos dizer assim, passando por necessidades, tanto que a própria rainha não fazia nem ideia do que estava acontecendo com o povo francês. Já o rei talvez não, mas ele talvez também teria uma certa ideia do que estava acontecendo. Outro assunto bastante importante sobre o que causou a Revolução Francesa foi que os nobres eles gastavam muito dinheiro e eles cada vez aumentavam mais ainda os impostos para cobrir os gastos. Isso daí foi uma das principais coisas que agravaram a Revolução Francesa.
E em 1788 e 1789, o país ainda enfrentou um inverno rigoroso que prejudicou as colheitas e contribuiu que o alimento ficasse mais caro ainda. No dia 12 de julho de 1789, a população francesa tomou as ruas de Paris. No dia 13, foi criada uma comuna para governar Paris e uma guarda nacional, que era uma espécie de milícia popular. Que no dia 14, a população partiu para tomar armas e pólvora do governo e, com isso, atacou a Bastilha, antiga fortaleza convertida em prisão que era usada para aprisionar opositores dos reis franceses. E foi daí que realmente, entre aspas, realmente, já que já tinha acontecido a Revolução Francesa, mas segundo alguns historiadores foi aí que realmente aconteceu o início da Revolução Francesa. E também no dia 14 de julho, lembre-se bem deste dia, então houve a queda da Bastilha, em que a população francesa invadiu e tomou o controle da prisão, que era o símbolo da opressão absolutista. Tanto que eu acabei de dizer alguns segundinhos atrás que foi uma prisão onde prendiam os opositores dos reis franceses, que também eram reis absolutistas. Vamos continuar. Os iluministas também defendiam ideais como liberdade e constitucionalismo. Eram fortes defensores da separação entre igreja e Estado. E, além disso, eram opositores da monarquia absolutista e defensores do método científico. Tanto que isso daí foi um dos principais agravadores da Revolução Francesa também. No caso, os burgueses eles ajudaram a difundir esses pensamentos nos camponeses, que fizeram as revoltas, obviamente. Depois da queda da Bastilha, o processo de revolução espalhou-se pela França e estendeu-se pelos 10 anos seguintes, ou seja, desde o início da Revolução Francesa, que foi de 1789 até 1799, na virada do século, praticamente. Sendo somente encerrado quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder do país por meio do golpe de 18 de Brumário. A gente tem que guardar bem o nome deste golpe e a data dele, já que vamos ver ele depois de alguns minutinhos aqui. A Revolução Francesa pode ser dividida dentro do período das instituições políticas em Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, de 1789 até 1792. Essas datas que eu estou falando foi o período de duração e de trabalho dessas assembleias. E também teve Convenção Nacional de 1792 a 1795 e Diretório de 1795 até 1799. E no caso foi aí que aconteceu o final da Revolução Francesa.